Quantos encontraram de glória a Deus? Diz assim o texto sagrado, 2 Samuel, capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que ele faça benevolência? Em outras versões diz, para que use de misericórdia, por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disseram-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse-lhe o rei: há ainda alguém da casa de Saul, para que use com ele de benevolência? Disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência ou de misericórdia, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Vou repetir a leitura do verso número 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei de misericórdia para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Vocês podem glorificar a Deus por essa palavra. Irmãos, nós estamos diante da leitura de um texto bíblico, e a Bíblia, segundo o autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ela é como uma espada de dois gumes. Ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes que faz divisão entre a alma e o espírito, as juntas e a medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é aquela que nos dá a direção, porque no Salmo de número 119, versículo 105, diz a Bíblia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nós estamos diante dessa palavra que nos mostra o Evangelho de Jesus Cristo. Este Evangelho que, conforme o apóstolo Paulo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E este mesmo apóstolo ele complementa dizendo que eu não me envergonho do Evangelho, justamente porque é o poder de Deus. Este Evangelho ele fala justamente da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo que é, conforme João, o Verbo encarnado. O Verbo que estava com Deus e que era Deus, e que no princípio fez todas as coisas juntamente com o Pai. Este Verbo que, conforme o mesmo João, no versículo 14, deste mesmo capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Esse Jesus ele nos fez diversas promessas, queridos. E uma das que eu gosto, e os irmãos também hão de concordar, é que ele disse que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E é por isso que nós temos a certeza que não estamos aqui falando para essas paredes, não estamos cantando hinos ao léu, mas estamos adorando um Deus que está vivo em nosso meio. Louvado seja o seu nome. Porque Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João no capítulo 6, no verso 48, ele é o pão da vida. Se a tua fraqueza espiritual chegou, tem pão quente do céu para a tua vida nessa noite, para te fortalecer. Esse mesmo Jesus, João disse no capítulo 8, verso 12, que ele também é a luz do mundo. Jesus complementa dizendo que quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando nós andávamos por aí errantes, andávamos sem direção, sem rumo, mas Jesus brilhou a sua luz sobre nós, e hoje nós estamos aqui para glorificar o seu nome. Esse mesmo Jesus, no capítulo 10, verso 9, ele disse: eu sou a porta, aquele que entra por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. O versículo 11 desse mesmo capítulo, Jesus Cristo, ele disse que era o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, e assim ele verteu até a última gota do seu sangue carmesim, ali naquela cruz, no meu lugar e no teu lugar. No capítulo 11 de João, verso 25, Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No capítulo 15, verso 1, ele diz: eu sou a videira, e o meu pai é o agricultor. E ele complementa dizendo: todo ramo que está em mim, e eu nele, esse é o que dá fruto. Deixa eu ver só quem está ligado aí na videira. Levante a mão e dê glória para o nome do Senhor. E para completar essa introdução em relação a quem é Jesus, nós encontramos o autor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 8, dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é por isso que nós temos a certeza que esse Jesus que curou no passado, ele ainda continua curando nos nossos dias. Esse Jesus que avivou, que libertou, que salvou, que fez prodígios, milagres e maravilhas, ele ainda continua sendo o mesmo. Eu estou na brecha de Deus nessa noite, e eu quero te falar e seguir a direção do Senhor que deu. Irmã Nete, por gentileza, segura o filho para cá, irmã ali. Irmã, fica aqui com a sua filha, por gentileza. A igreja, estenda a sua mão para essa criança. Louvado seja Deus. Deus, ele ainda cura, ele ainda faz milagres. Coloca a mão aí para o intestino dela, o estômago dela.
Deus do céu, o Senhor é aquele que mais maravilhoso, Deus do céu, a tua palavra diz que nós encolhemos as mãos e nos rendemos nos fundamentos. E eu, Senhor, me dá a autoridade de criar no nome de Jesus, em terceira para toda essa criança. E eu digo a enfermidade, seja destruída agora em nome de Jesus. Todo mal que foi errado, que foi adquirido, que chegou até ela, só por até hoje. Que a palavra de cura, de libertação, ocorra nessa hora, que a cura seja derramada sobre a vida dessa criança. Todas as dores, todos os incômodos saiam dela agora, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, este texto é um texto bastante conhecido de nós outros. Eu quero explicar o contexto para os irmãos nos acompanharem no raciocínio. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e ele disse para ele assim: as 4 promessas feitas a Mefibosete. Para ensaio, por favor, agora falar com mais autoridade. As 4 promessas feitas a Mefibosete. Louvado seja Deus. Queridos, os autores ou os personagens principais deste texto são justamente Davi, Mefibosete e Ziba. Quem disse as palavras, quem fez a promessa foi Davi. O nome Davi significa o amado e o eleito. Davi, quando disse essas palavras, ele já era rei sobre todo Israel. Quando ele disse essas palavras, ele já havia vencido os seus inimigos, de maneira que as guerras já haviam cessado. Israel já era próspero e o reino estava em paz. E no momento em que o reino estava em paz, Davi ele se lembra de 2 promessas que fizera a primeira a Jonatas e a segunda a Saul. A primeira promessa, como já disseram, foi feita a Jonatas, filho de Saul. Quando nós lemos a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 20, nós observamos que Jonatas, filho de Saul, o nome dele significa dado por Deus, presente ou dádiva divina. Este homem, filho de Saul, ele reconheceu que a unção de Deus para o reinado estava sobre a vida de Saul. E ali, com toda a humildade que Deus lhe deu, ele pediu a Davi que tivesse misericórdia da sua descendência. Isso porque, queridos, quando um rei diferente, de uma dinastia, de uma família diferente, subia ao trono, nos tempos bíblicos, o costume daquele rei era destruir, matar e exterminar todos os outros descendentes do rei anterior. Então, quando Davi foi ungido, quando Davi recebeu de Deus a missão de reinar sobre Israel, Jonatas, ele reconhece essa autoridade. E sabendo desse costume, no capítulo 20, ele intercede em favor dele mesmo e de sua família. E ele diz para que Davi use de bondade para com a vida dele. Essa palavra bondade lá no hebraico é kesed, que também pode ser traduzida como graça. E aí, queridos, nós vemos que Davi, ele promete a Jonatas que usaria de bondade para com ele, para que não exterminasse, para que cuidasse dos filhos dos descendentes de Jonatas. E a Bíblia nos mostra uma amizade extraordinária entre esses dois homens, pais de família, homens de Deus. E aqui eu começo a extrair as primeiras lições para nós neste dia. A Bíblia nos dá, nesse texto, o entendimento de que nós precisamos cultivar boas amizades. Amizades verdadeiras e sinceras. Observe o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 17, verso 17. Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Observe ainda o que diz Eclesiastes, capítulo 9, capítulo 4, versos 9 e 10. Melhor é serem 2 do que ser 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro o levanta. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo ele, quem haverá de levantá-lo? E dessa forma, queridos, a Bíblia nos exorta que nós precisamos cultivar boas amizades. Mas também a Bíblia nos exorta e nos orienta, através da instrumentalidade do apóstolo Paulo, no capítulo de número 15 da primeira epístola aos Coríntios, e o verso 33, dizendo: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Da mesma maneira que a Bíblia nos fala que precisamos cultivar boas amizades, ela também nos exorta a evitar as más companhias. Os ditados do mundo, irmão Jonas, dizem por aí, todos nós conhecemos. Um deles diz assim: quem anda com porcos, farelo come. O outro diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Precisamos cultivar as boas amizades, mas também precisamos evitar aqueles que podem nos corromper e nos levar para os nossos caminhos. Queridos, ainda há uma segunda promessa. A primeira promessa que Davi fez foi a Jonatas, amigo, filho de Saul. A segunda promessa que Davi fez foi justamente a Saul. Saul, nós conhecemos na Bíblia Sagrada, foi o primeiro rei de Israel. Aquele que inaugurou o período da monarquia. Aquele que participou da transição entre a teocracia, que é o governo onde Deus ele governava, ele mandava, ele fazia, instituía, para o governo da monarquia, onde havia um homem à frente à liderança do povo. E Saul foi esse primeiro homem. O nome Saul significa o implorado, o desejado, o pedido. Aquele que foi pedido em oração. Este homem, queridos, diferentemente de Jonatas, seu filho, ele não reconhece a unção de Deus sobre a vida de Davi. E nós vemos isso claramente naquela ocasião em que Davi vem guerrear contra Golias. E quando Davi se apresenta diante do rei para guerrear contra Golias, Saul diz: tu não podes ir contra ele, porque tu és ainda um menino e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Mas Saul se esqueceu de uma coisa, me pergunte qual? Me pergunte qual? Louvado seja Deus, me ajude a pregar. Louvado seja o nome do Senhor. Saul se esqueceu de que um dia o profeta Samuel deitou azeite sobre a cabeça de Davi.
E naquele momento, a partir daquele momento em que Samuel deita azeite sobre a cabeça de Davi, já não era mais na força de Davi, mas o poder do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer também que um dia o Senhor ele derramou azeite sobre a tua vida. O Senhor derramou a unção do seu Espírito sobre a sua vida. Então você não é um coitadinho, não é um pobrezinho. Você é alguém que tem a unção do Espírito sobre você. Se levante nessa autoridade hoje, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, no capítulo 24 nós vemos a história de como aconteceu essa segunda promessa que Davi fez a Saul. Diz a Bíblia que Saul ele vinha de perseguir os filisteus e de repente alguém fala, nós sabemos onde Davi está. E aí ele larga tudo, reúne 3.000 homens escolhidos, guerreiros selecionados a dedo e vai ao encalço de Davi porque ele queria matar Davi. Ele pensava que talvez se ele matasse Davi, Davi não fosse mais o rei, ele poderia continuar sendo rei. Mas o que Deus tem planejado, está planejado e acabou. Não tem homem, não tem demônio, não tem inferno que se venda disso. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que Saul sai com os seus 3.000 homens ao encalço, perseguindo Davi para matá-lo. De repente ele chega em determinado lugar, Davi sente vontade de fazer suas necessidades fisiológicas, entra numa caverna, só que não sabia Saul que Davi e seus homens estavam lá no interior daquela caverna. E de repente, quando Saul estava lá indefeso, os homens de Davi viram aquela cena e falaram, olha só, o Senhor entrega o teu inimigo nas tuas mãos. Louvado seja Deus. E Davi, numa atitude admirável, ele diz, não levantarei eu a minha mão contra o ungido do Senhor. Queridos, é a segunda lição desse texto. Não levante sua mão contra o ungido do Senhor. Observe os textos bíblicos que nos falam a respeito desse tema. 1 Crônicas, capítulo de número 16. Nós vemos o versículo 22 nos dando essa orientação, que nos diz da seguinte forma, não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não faças mal. Não toqueis os meus ungidos, e nem aos meus profetas faças mal. E ainda no Salmo 105, verso 15, a Bíblia nos diz, não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Da mesma maneira que você e eu temos que respeitar a unção de Deus que está sobre as nossas vidas, nós também precisamos respeitar a unção de Deus que está sobre a vida dos servos de Deus que fazem a obra do Senhor. Queridos irmãos, essa foi a segunda promessa que Davi fez a Saul, porque quando Davi viu aquela situação, ele vai lá de mansinho, corta um pedaço da capa de Saul. Quando Saul sai da caverna, de longe Davi grita, ei meu Senhor, está vendo aqui? O Senhor meu Deus te entregou nas minhas mãos, está aqui um pedaço da tua capa que eu cortei, porém eu não levantei a minha mão contra ti, então por que me persegues ainda? Saul se arrepende naquele momento, pelo menos em palavras, e nesse contexto, no versículo 22 do capítulo 24, 1 Samuel capítulo 24, versículo 21 e 22, Saul diz assim, portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, e nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e seus homens subiram ao lugar forte. E assim, meus queridos, Davi ele prometeu que ia manter, que ia preservar a descendência de Saul. E a Bíblia, todos nós conhecemos a história, nos revela no capítulo 31 que Saul, devido aos seus erros, devido à sua desobediência, devido a não ter respeitado a vontade de Deus, a unção de Deus sobre a vida do servo Davi, no capítulo 31 ele morre juntamente com seus 3 filhos. Naquela batalha acontece uma tragédia terrível. Israel perde a guerra, Saul ele se lança sobre sua espada e uma malequita que vinha ali passando acaba de fazer o serviço porque ele ficou agonizando. Saul morre. E diz a Bíblia quando é essa história, quando a notícia da morte de Saul e de seus filhos chega a Israel, onde estava Mefibosete, filho de Jonatas, diz a Bíblia que a mulher que tomava conta dele, a babá de Mefibosete, aquela mulher pega o menino no colo, sai apressada porque ela pensava, se mataram o pai, o avô, vão matar também o menino. Ela pega o menino no colo apressada, sai com toda a pressa, mas sem tanta cautela. Aquele menino cai nos braços daquela senhora, quebra os 2 pés e fica coxo de ambos os pés. Irmãos, imagine agora comigo, comece a imaginar a cena. Aquele menino que estava ali como um príncipe dentro do palácio real. Aquele menino que era filho do próximo rei. E quando seu pai faltasse, provavelmente ele seria o rei de Israel. Aquele menino que estava ali no palácio, cheio de mordomias, quem sabe já estava se preparando, recebendo ensinamentos, comendo da melhor comida, dentro do bom e do melhor. De uma hora para outra, a sua vida começa a desmoronar. Uma hora para outra, ele deixa de ser um príncipe e passa a ser um coxo, um aleijado. E a vida dele começou a piorar e não foi só isso. Porque diz a Bíblia que depois que ele cai, ele é levado a um lugar chamado Lodebar. A palavra Lodebar é formada por 2 palavras. Debar, que significa pastagem ou pasto, e o prefixo Lo, que é uma contração negativa, significa sem. Então o nome Lodebar significa sem pastos, sem pastagens. Porque ali era uma terra árida, era uma terra que se plantava e não colhia. Era uma terra de esquecimento. Quem ia para Lodebar? Os fugitivos de guerra. As pessoas que estavam condenadas a nunca mais voltar à sua pátria, porque se voltassem seriam mortas. Os leprosos que eram condenados a sair do convívio da sua família e morrer ali nos leprosários. Quem ia para Lodebar eram os pobres, os mendigos, as pessoas de má fama. Quem ia para Lodebar não voltava mais de Lodebar. E a história daquele menino tomou uma conotação terrível. Ele começou a passar, quem sabe até mesmo dificuldades. E aí ele foi deixado na casa de Maquir, filho de Amiel. E aí nós entramos de fato no texto após essa breve introdução. Acompanhe comigo o verso de número 1. E disse Davi, ainda alguém da casa de Saul que tenha ficado, para que eu use de benevolência por amor de Jonatas. Queridos, Davi nesse momento, ele se lembra da aliança. Davi se lembrou da aliança.
Diz a Bíblia Sagrada que ao longo da Bíblia são 7 alianças feitas entre Deus e os homens. A aliança noética feita lá com Noé, lá no capítulo 3 de Gênesis. A aliança abraâmica, a aliança palestiniana, a aliança mosaica, a aliança davídica e a nova aliança. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 26, verso 28, esta é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Deus tem uma aliança com a juventude dessa igreja. Deus tem uma aliança com o grupo de senhoras dessa igreja. Deus tem uma aliança com a liderança dessa igreja. Deus tem uma aliança comigo e contigo. E essa aliança ela foi conquistada através de um preço muito alto. Foi um preço de sangue e de um sangue de um justo. Um sangue carmesim que foi derramado lá na cruz em nosso favor. Então dê valor a essa aliança. Nunca se esqueça dessa aliança. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Queridos, observe que Davi, ele não disse se existia alguém digno, se existia alguém rico, se existia alguém importante da casa de Saul, não. Davi, ele pergunta se existia alguém, porque a aliança, ela não escolhe aquilo que nós escolhemos através dos nossos olhos. A aliança de Deus, ela não faz acepção entre quem é rico e quem é pobre. A aliança de Deus não faz acepção entre aquele que é bonito, aquele que é feio, aquele que é gordo, aquele que é magro, aquele que tem coisas importantes a oferecer, ou aquele que aparentemente não tem nada a oferecer. A aliança, ela é para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, ele se lembrou da aliança. E no versículo 2, a Bíblia diz que havia um homem, servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. E diz a Bíblia que esse Ziba, ele foi chamado até a presença do rei. E Ziba, ele conhecia, ele sabia onde Mefibosete estava. Embora mais à frente ele venha ter traído o seu senhor, mas ele sabia aonde Mefibosete estava. Os versos 3 e 4 nos revelam isso. E aí quando Davi pergunta diretamente a Ziba, ele fala assim no finalzinho do versículo 3, ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Queridos, quantas vezes eu e você somos conhecidos pelos nossos defeitos? Quantas vezes as pessoas apontam as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, aquilo que eles acham que nós somos? Quem sabe alguém já disse, aquele ali é o baixinho, aquele ali é o feio, aquele ali é o besta, aquele ali é isso, aquele ali é aquilo. Eu posso te dizer que as pessoas podem até apontar os nossos defeitos, elas podem até apontar aquilo que nós temos de ruim, mas o nosso Deus, Ele nos ama tanto, que Ele nos trata como uma menina dos seus olhos. Deus, Ele tem um amor tão grande por mim e por você, que Ele não enxerga as nossas imperfeições. Ele não enxerga se você já errou tanto, se já você roubou. Ele não enxerga se você está falhando nisso ou naquilo, mas Ele quer que você mude, mas Ele continua te amando com amor incondicional. Louvado seja o seu nome. No versículo 4 diz a Bíblia que Davi perguntou a Ziba onde está. E Ziba respondeu, está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Diz a Bíblia no verso 4 que esse Ziba, somente ele sabia aonde Mefibosete estava. E da mesma maneira que somente Ziba sabia onde Mefibosete estava, tem coisas minhas e suas. Tem situações minhas e tuas, que somente o Espírito Santo de Deus é que sabe. Quantas vezes ele não te viu gemendo naquele quarto? Quantas vezes ele não viu você passando aquela humilhação? Quantas vezes ele não viu você ali sofrendo, calado, sentindo aquela dor, curtindo aquele problema, mas ele não deixou de te ver? E isso é que nós glorificamos o seu nome por isso. Porque ele continua vendo e no tempo certo ele vai entrar com providência nessa causa, na hora correta, no tempo dele, ele vai mudar esse quadro, porque ele é Deus que vê e é Deus que responde. Bendito seja o seu nome. Queridos, observe comigo o versículo 5. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Davi, ele manda tirar Mefibosete lá de Lodebar. Louvado seja Deus, eu acho tremendo esse versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Lodebar, querido, significa o mundo. Lodebar é um lugar onde nós não deveríamos estar. E diz a Bíblia Sagrada, uma revelação maravilhosa para mim e para a tua vida. Algo maravilhoso que está registrado em Mateus capítulo 18 e o versículo de número 1. Diz a Bíblia, porque o Filho do Homem veio salvar aquilo que se havia perdido. Aleluia. Ainda João, no capítulo 3, verso 17, ele diz, porque o Filho do Homem veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar aqueles que em ele creem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você já vivemos em trevas, mas o Senhor, Ele nos resgatou. Da mesma maneira, Ele quer resgatar aqueles que estão de fora, perdidos. Ele continua querendo tirar o desviado lá do mundo. Ele continua querendo arrancar o homem do lamaçal do pecado. Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, Ele não tem prazer quando vê um homem na sarjeta, embriagado, cheio de drogas nas veias. Ele não tem prazer quando vê alguém revirado como um cão sobre o seu próprio vômito. Mas Ele quer o homem na sua casa para ser usado para a glória do seu nome. Queridos, acompanhe comigo o verso 6. Diz a Bíblia que Mefibosete, ele é tirado lá de Lodebar e é trazido até o palácio real. Que maravilha! A vida de Mefibosete, ela mudou de novo. Assim como na primeira vez que ela mudou da bênção para a maldição, agora ela muda da maldição para a bênção. Aquele homem é retirado da terra sem pasto e é levado à presença do rei para estar na presença de Davi. Oh, queridos, da mesma maneira que Mefibosete ele se apresenta diante de Deus, Deus ele nos convida, a mim e a você, para nós nos apresentarmos diante da sua presença. Observe o que o autor aos Hebreus nos diz lá no capítulo 4. Bendito seja o nome do Senhor. Hebreus
capítulo de número 4 e o verso de número 16. A Bíblia nos diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ainda o apóstolo Tiago diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque mais ainda diante da presença do Senhor, porque esta é a vontade do nosso Deus. E diz a Bíblia que quando Mefibosete chega e se apresenta diante de Davi, ele coloca-se prostrado no rosto em terra, se inclina, com certeza, conforme eu já disse para os irmãos, ele estava ali temendo e tremendo, porque ele pensou que ele ia morrer naquele momento, porque era o costume, conforme eu já disse. Mas quando ele se prostra ali, quem sabe implorando por misericórdia, foi justamente misericórdia que ele encontrou. Louvado seja Deus. Porque quando ele se prostra diante de Davi, o rei o chama pelo nome. Oh, maravilha. Eu acho lindo esse texto, eu acho lindo essa citação. Davi chama Mefibosete pelo nome. Oh, que maravilha. Queridos, você já imaginou o presidente da república te chamando pelo nome? Você já imaginou a rainha da Inglaterra te chamando pelo nome? Você já imaginou a pessoa mais importante que existia no país te chamar pelo nome? Oh, que maravilha, queridos. Deus também ele faz da mesma forma conosco. Oh, louvado seja o seu nome. Isaías capítulo 40 e o verso 26. A Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, Isaías 40, verso 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o exército dela segundo o seu número. Ele a chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, e nenhuma delas faltará. Diz a Bíblia que Deus é tão grande, Ramon, tão grande, que Ele chama todas as estrelas perante Ele pelo nome. Diz a Bíblia que nenhuma delas falta, todas elas se apresentam. E aí eu imagino, a Bíblia não diz, eu imagino que elas se prostram diante dele. E dizem: eis-me aqui, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, louvado seja o seu nome. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. Eu gosto demais do Salmo 139, todos os irmãos conhecem. É um salmo maravilhoso. São 24 versículos, mas somente 4 deles para a nossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia, no Salmo de número 109, a partir do verso de número 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Tu me cercas o andar, o meu deitar. Tu conheces todos os meus caminhos. Ainda antes de haver alguma palavra na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Oh, glória a Deus. O Senhor te conhece, irmão. O Senhor sabe do teu amor, da tua luta. O Senhor sabe daquilo que você tem feito em favor do Evangelho, daquilo que você tem feito na obra dele. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele não tem para você uma opinião sobre você. Ele tem um diagnóstico, porque ele te conhece melhor do que você se conhece. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que Mefibosete ali é chamado pelo nome por Davi. E ele diz assim: eis aqui o teu servo. E queridos, aqui começa o desenvolvimento das promessas que Davi fez a Mefibosete. Acompanhe comigo o verso 7. E diz a Bíblia, a primeira promessa de Davi. E disse Davi: não temas. Oh, glória a Deus. Não temas, não temas. Este texto, essa expressão não temas, ela é repetida na Bíblia 366 vezes. Oh, glória. 366 vezes. É um não temas por dia e ainda sobra um para o ano que seja. Oh, glória a Deus. Não temas, querido. Bendito seja o nome do Senhor, porque o seu braço ele está estendido sobre nós. Olha só o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 41 e o versículo de número 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Eu te ajudo. Não temas, porque eu te ajudo. Aleluia. Para o rebanho, ele é o pastor. Para o filho pródigo, ele é o pai. Para o servo, ele é o Senhor. Para o fraco, ele é a fortaleza. Para o cansado, ele é a fonte de toda a energia. Para quem não tem nada, ele é o dono de tudo. Para quem se acha pequeno, fraco, limitado, ele é o Deus Todo-Poderoso. Para quem está no momento difícil, ele diz: não temas, porque as minhas mãos estão estendidas para te dar vitória, em nome de Jesus. Não temas, glória a Deus. Mas ainda há uma segunda promessa. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda promessa que Davi faz a Mefibosete é: de certo usarei de misericórdia para contigo. A segunda promessa é: de certo usarei de misericórdia para contigo. Louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus tão misericordioso que nós vemos o profeta Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, os versos 22 e 23, dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E essas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Oh, glória, terei misericórdia de ti. O Salmo de número 101, louvado seja o nome do Senhor, verso 1 diz: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti cantarei. Quantos não conhecem o Salmo de número 103? Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendiga a minha alma ao Senhor, porque Ele é o Deus que perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. É Ele que retime a tua alma da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia. E o verso 8 nos diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em misericórdia. Eu usarei de misericórdia para contigo. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. E ainda, irmãos, o apóstolo Pedro, na segunda epístola, no capítulo 2, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, o versículo, aliás, a primeira epístola, o versículo 9 e 10,
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, um texto bem conhecido de toda a igreja, nos diz: mas vós sois a geração eleita e o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz, no verso 10, porque antes não erais povo, mas agora sois povo. Porque antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oh, aleluia, Deus que usa de misericórdia para as nossas vidas. Aleluia. A terceira promessa, queridos, nos diz: restituirei as fazendas de teu pai Saul. Restituirei, te devolverei as fazendas, as coisas que eram propriedade de teu pai Saul. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Através dessa palavra, eu restituirei e te devolverei tudo aquilo que você perdeu. Oh, maravilha. Queridos amados irmãos, quem sabe você era uma pessoa cheia de saúde, era uma pessoa forte, era uma pessoa que não sentia uma dor na ponta da unha do dedo mínimo do pé esquerdo. Mas de repente começaram a acontecer problemas, de repente veio uma diabetes, de repente veio uma pressão alta, de repente veio uma gastrite, uma úlcera, um problema difícil, e você começou a ter dores aqui, dores ali, dificuldades para caminhar. Quem sabe esse problema não aconteceu da noite para o dia, mas está acontecendo aos poucos. Quem sabe aconteceu de vez, mas nessa noite o Senhor te diz: eu quero te devolver tudo aquilo que você perdeu. Quem sabe essa saúde que você perdeu, o Senhor te trouxe hoje aqui para Ele te restaurar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, queridos. Talvez você tivesse uma boa condição financeira, tivesse um dinheiro sobrando, a despesa estava cheia, o bolso estava lá calibrado, mas de repente veio um problema e parece que o vento começou a soprar contra você, e aí veio uma dificuldade outra, veio um problema e outro, você começou a gastar dinheiro e veio esse momento difícil que a situação econômica virou. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele quer te devolver aquilo que você perdeu. Quem sabe o mais importante para te falar, quem sabe era a vida espiritual, que estava lá em dia, que estava tudo bem, e você estava firme e forte na presença do Senhor, mas aí foi chegando a situação da vida, você foi começando a se afastar, começando a deixar de frequentar, deixar de orar, de jejuar, de buscar, começando a se envolver com coisas que quem sabe foram te tirando a comunhão, tirando a vontade de meditar, de ler a Bíblia, de estar na casa. Quem sabe hoje você está com dificuldade de jejuar, com dificuldade de orar. Quem sabe hoje você perdeu o prazer em estar na casa do Pai. Quem sabe hoje você está ali arrastado, deixando como é que fica para ver como é que vai ficar. Mas hoje é a noite que o Senhor te trouxe aqui para restaurar, para te devolver, para acender de novo a chama do primeiro amor que se perdeu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A última promessa que Davi fez a Mefibosete, ainda no verso 7, ela nos diz: e tu sempre comerás pão à minha mesa. Oh, glória a Deus. Para mim essa daqui é a mais maravilhosa que tem de todas. É a promessa mais preciosa que se estende para mim e para você nos nossos dias. Sempre comerás pão à minha mesa. Louvado seja Deus. Aí eu me lembro do Salmo de 23, todos conhecemos, o versículo 5, ele nos diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E o verso 6, ele nos diz que habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja Deus, queridos, porque essa mesa que está sendo preparada por Jesus para nós é a mesa lá das bodas do Cordeiro. Naquela festa, Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 8, versículo 11: mas eu que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Meus queridos e amados irmãos, essa mesa é uma mesa maravilhosa e nós vamos ver alguns detalhes dessa mesa. Primeiro, comparando com a de Davi. Imagine lá aquela mesa de Davi. Quem é que se assentava na mesa de Davi? Primeiro, são duas classes de pessoas que se sentavam à mesa de Davi: a família dele e os oficiais dele. Vamos começar a falar sobre a família de Davi. Davi tinha várias mulheres. Davi tinha 17 filhos. Vamos falar só sobre dois. Imagine aí, queridos, o homem que diz a Bíblia que era o homem mais sábio da terra. O homem que antes dele não houve e depois dele não haverá ninguém tão sábio quanto essa pessoa. Um homem que a Bíblia diz que vinham reis e rainhas de todos os povos para ouvir a sabedoria deste homem. Este homem se chamava Salomão. Era este uma das classes de homem que se assentava à mesa do rei. Então era um privilégio, não era qualquer um que se assentava à mesa do rei. O segundo homem, imagine os irmãos, pela ordem de importância, porque a Bíblia cita muito o nome dele, era o Miss Universo. Era o homem mais bonito que já existiu na face da terra. Diz a Bíblia que o homem era tão bonito, Ramon, que da planta do pé até o alto da cabeça não tinha um defeito nele. Quem sabe se o fosse hoje era uma mistura de Arnold Schwarzenegger com Brad Pitt. Quem sabe se fosse hoje, louvado seja Deus, Simon Net, era uma mistura de John Rambo com aquele Tom Cruise. Quem sabe aquele homem passava, a irmã Lívia, e as mulheres chegavam a cair os queixos de olhar para aquele homem tão bonito. Era esse tipo de homem, de classe de gente que sentava na mesa do rei. Mas a segunda classe de gente que se sentava na mesa do rei eram os oficiais do rei. Eram os valentes que pelejavam nas suas batalhas. E diz a Bíblia que Davi tinha 37, e a Bíblia chama todos eles pelo nome. Eu quero citar só dois também. Esses homens eram tão admiráveis que diz a Bíblia que um deles, num determinado momento, estava numa batalha, e o exército começou a perder a batalha, os inimigos começaram a cercá-lo. E diz a Bíblia que ele falou: eu vou batalhar em nome de Davi e em nome do meu Deus. E diz a Bíblia que aquele homem pegou a espada e começou a batalhar, e batalhou do amanhecer até o final do dia, e ele matou sozinho 800 inimigos do exército inimigo. E diz a Bíblia que quando chegou o momento de encerrar a peleja, a espada não caía mais da sua mão. Ela ficou presa em toda a carne, porque aquele homem era um homem valoroso e batalhou por Deus e por Davi. Ainda a Bíblia conta a história que Davi estava tranquilo no seu acampamento e de repente Davi suspirou dizendo: quem me dera poder beber da água que está lá no poço de Belém.
Só que essa água, Joelma, ela estava dentro do acampamento inimigo. 3 dos seus valentes, eles ouviram isso, um suspiro, não foi um pedido, não foi uma ordem, foi apenas um suspiro que Davi deu. E eles saíram dali do acampamento, eles estavam no acampamento deles, e foi lá no exército inimigo, invadiu o acampamento, fez o que tinha que fazer, e trouxe daquela água, e entregou aqui. Rei, está aqui a água que o Senhor desejou beber. Nós arriscamos as nossas vidas, mas está aqui a água. Não era qualquer pessoa que se sentava na mesa do rei, louvado seja Deus. Mas diz a Bíblia, queridos irmãos, esse é motivo de glória, que quando Davi ele promete a este filho de Jonatas, ele promete que ele se assentaria à sua mesa, uma terceira classe de gente começa a fazer parte da mesa do rei. Quem era esse homem? Era Mefibosete, o coxo, o aleijado. Não era Mefibosete o oficial, não era Mefibosete consanguíneo de Davi, não era Mefibosete um grande homem, era Mefibosete o Zé Ninguém que saiu de Lodebar. Mas agora ele recebe a oportunidade de se assentar na mesa do rei. Imagine, irmãos, acompanhem o meu raciocínio, a mesa posta, uma mesa para mais de 100 pessoas posta ali para o café da manhã, e aí todos começam a se chegar aos lugares marcados, e aí alguém vai colocar a mão no pão e Davi diz, epa, espera aí que ainda está faltando alguém. Oh, glória a Deus. Oh, maravilha. E aí, quem sabe Salomão olhou para Absalão e disse, mas os 17 filhos estão aqui. Quem sabe um dos valentes olhou, contou, tinha os 27, estavam ali sentados. Quem sabe alguém olhou e tinha todas as esposas, estavam sentadas à mesa. E alguém olha para Davi e pergunta, quem ainda está faltando? E de repente se ouve o barulho de uma muleta batendo nos palácios, no chão do palácio. É Mefibosete o coxo que está vindo, que está chegando para se assentar na mesa do rei. Com dificuldade ele chega, com dificuldade ele se senta na mesa do rei, com dificuldade ele sobe a cadeira. Só que tem uma coisa, queridos, quando ele se assenta na mesa, a imperfeição dele é coberta pela mesa, por glória. Na mesa não tem diferença entre aquele que é bom e aquele que não é. Na mesa não tem diferença entre um jovem forte e uma magricela. Na mesa o pecador, ele se torna membro da família também. Oh, louvado seja Deus. Mefibosete, um aleijado, ele se senta na mesa. E essa é uma das mais belas histórias da graça de Deus. Porque ele não escolhe somente aqueles que são aos olhos do mundo bons, mas ele capacita aqueles a quem ele escolheu para se assentar à sua mesa. Essa mesa cobre os seus defeitos. Essa mesa cobre os seus problemas. Essa mesa cobre aquilo que de ruim você já foi, você já fez. Essa mesa que é traduzida pela graça de Deus. Queridos e amados irmãos, a graça, ela nos alcançou. A graça de Deus é que nos trouxe a este lugar. Porque nenhum de nós merecíamos, mas hoje nós somos eleitos filhos de Deus. E temos o direito de nos assentar na sua mesa para a glória do seu nome. Oh, se coloque de pé, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, nós estamos na tua casa, simbolicamente estamos assentados à tua mesa, para participar desse momento maravilhoso. Deus, a tua palavra fez promessa da Mefibosete, e hoje nós somos também herdeiros dessas promessas, porque o Senhor nos disse também, não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu te ajudo, não temas porque eu sou teu Deus. Eu usarei de bondade e de misericórdia para contigo, eu tenho te preservado, eu tenho te guardado, eu tenho te dado livramento, sou eu que tenho feito isso na tua vida. Aquilo que você já perdeu, eu posso te devolver em dobro, assim como fiz na vida de Jó. Oh, aleluia, eu tenho preparado uma mesa na eternidade. Jesus Cristo disse, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Querido, esse lugar está sendo preparado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem preparado para nós lugar. Louvado seja o teu nome, eu acredito, eu creio, e a tua igreja reunida também está crendo que o Senhor está preparando, que o Senhor já está, ó Deus, nos convocando, e que em breves dias nós nos assentaremos ali para celebrarmos as coisas do Cordeiro para todo sempre. Meu Deus, neste momento, que tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo, toda a fragilidade espiritual, toda a frieza, toda a fraqueza, todo o laço do inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Toda a enfermidade, ó Senhor, que se abateu sobre o teu povo, que vai ser, ó Deus, curada, que seja curada agora. Oh, Pai, toda dor, todo mal, tudo aquilo que foi feito, onde quer que tenha sido feito, que caia por terra derrotado, que o laço se quebre, que possamos escapar para a glória e honra do teu nome. Essa é a nossa oração nessa noite, agradecidos em nome de Jesus. Podemos assentar neste momento o microfone, que Deus possa continuar abençoando essa amada igreja, em nome de Jesus.